Shalom, meu irmão, shalom, minha irmã, tudo bem? O tema de hoje que eu queria trazer para vocês é sobre liderança, né? Muitas vezes a gente confunde esse tema de liderança com cargos, né? E o que eu quero explicar aqui nesse vídeo de hoje é sobre isso, tá bom? Antes da gente entrar nos textos e mostrar ali o que a gente quer passar, entenda uma coisa: liderança tem a ver com influência e não com cargos ou posições hierárquicas dentro de uma organização, tudo bem? Então, um dos homens de Deus mais conhecidos aí nesse meio que fala sobre o tema é John Maxwell. E ele diz, né, sobre essa influência, você ser um influenciador, você ser um líder, nada mais é do que você ser um influenciador dentro de um grupo, ou de uma organização, enfim. O líder, geralmente, ele é uma referência, ele é alguém a quem as pessoas ouvem, a quem as pessoas seguem, tá? E hoje eu queria falar sobre o resultado de liderança, né? Qual é o que, para onde o líder deve levar, qual é o ganho do líder aí, na verdade, né? Qual é a conquista do líder, como é que a gente avalia essa conquista. Então, partindo do princípio que liderança é influência, quem é que nós podemos nos espelhar? Nada mais, nada menos que o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele foi e é o maior líder que já existiu em toda a história da humanidade, tá? Se nós avaliarmos a história de Jesus, o contexto de Jesus, aonde Jesus estava inserido, vamos pensar, né? Jesus, ele nasceu lá em Israel, né? Numa terra no Oriente Médio, né? Numa época onde não existia internet, não existia essa comunicação que nós temos hoje, e foi alcançado o mundo todo através de 12 discípulos, né? E é nessa parte aqui que eu quero chegar com vocês no texto, tá bom? Mateus capítulo 28, no versículo 19, tá bom? Mateus 28, no versículo 19 diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Olha que interessante. Uma das coisas que Jesus veio fazer, veio trazer o reino de Deus, ok? Mas ele era um líder. Ele era um líder e as pessoas o seguiam. E as pessoas o seguiam por quê? Porque eles a influenciavam. Então, qual é o papel do cristão em meio a toda essa história? Ser um influenciador. Então, onde você está? Se você está numa posição na sua empresa como assistente, auxiliar, ou você está numa posição de coordenação, chefia, diretoria, não importa. Muitas vezes a gente olha para esse cenário e acha assim, o meu líder é o meu chefe. Não, entenda, nós vamos fazer aqui outros vídeos para tentar abrir esse entendimento para esse cenário, tá bom? Mas coloque isso no seu coração. Liderança não tem a ver com cargo eclesiástico. Liderança não tem a ver com posição. Não é aonde você está sentado, tá? Mas é o quanto você influencia. Então, Jesus, quando ele veio para a Terra, o que ele veio fazer? Primeira coisa, ele veio trazer o reino de Deus, né? Porque essa é a missão, essa foi a missão de Jesus, trazer o reino de Deus. Qual foi a visão de Jesus em trazer o reino de Deus? Qual era a visão que ele tinha? Ele veio para a Terra para formar pessoas, treinar pessoas e capacitar essas pessoas para que essas pessoas treinem novas pessoas e assim seja. E esse cenário todo, né, é o ideal, né, para que nós possamos crescer. Essa foi a visão de Jesus. Jesus era um líder que entendia essas posições, entendia todo esse cenário e foi assim que ele fez, né? Ele formou 12, dos 12, um a gente sabe que, né, debandou,
Mas dos 12, ele colocou mais um outro no lugar depois, o próprio Espírito Santo, na história de Paulo, né? E desses 12, depois a gente vê ele formando 70 e todos os discípulos lá, né? Depois na história do Atos, e a gente chega no cenário que a gente tem hoje. Então, se nós pensarmos no nível de influência de Jesus, foi tremendo, né? Por quê? Hoje, se você olha para o cenário de Israel, né, naquela época não existia nem o Estado de Israel, mas se você olhar, era uma região monótona num certo ponto do mapa geográfico, né? Então, assim, de lá saiu para o mundo todo, para os confins da terra, para os demais lugares. Então, o nível de influência de Jesus Cristo como líder é uma referência para qualquer estudo. Então, John Maxwell, em um dos seus livros, ele fala a seguinte frase: em liderança, o resultado final não é a que ponto nós chegamos, mas a que ponto nós levamos os outros. Como líderes, nós temos que entender o seguinte: não é eu galgar a posição mais alta na igreja, eu galgar a posição mais alta dentro da minha empresa, eu chegar na posição de chefe e sentar na mesa simplesmente. Não. Muitas vezes a pessoa que está sentada nos mais altos postos, ela não está liderando. Se você for analisar, se você for estudar perfis comportamentais, você vai entender isso. Dentro de um grupo, existem pessoas que têm um nível de influência, de liderança muito maior do que até mesmo o líder. Mas isso aí a gente vai chegar mais lá na frente e falar, né? A gente vai falar um pouco sobre caráter da liderança também, né? Sobre o caráter dessa posição, como ser um líder 360 graus, como chegar em todas as posições influenciando as pessoas, sem ferir princípios, né? Porque aí é o ponto base de um líder, né? Não ferir princípios, e Jesus nunca feriu nenhum princípio, mesmo ele tendo Herodes, mesmo ele tendo os governantes na posição de governo deles, né, romanos lá, ele nunca feriu princípios, né? Então essa reflexão que eu deixo para vocês hoje, tá bom? Que toda o resultado da liderança não tem a ver quando nós chegamos a posições hierárquicas altas, mas sim o quanto nós levamos as pessoas até o ponto onde nós estamos. Então, se nós olharmos um cenário de montanha, o líder é aquele que subiu a montanha, ele chegou lá em cima, ele consegue influenciar, mas também ele vem, desce e leva pessoas até a sua posição e até muito mais que isso. O líder, ele tem a opção não, né? Ele tem a função de fazer pessoas serem melhores do que eles. E é isso que Jesus disse, né? E de fazer discípulos de todas as nações, ensinando tudo o que eu vos ensinei, e farão obras maiores ou iguais às minhas, né? Então Jesus é uma referência de liderança. Nós falaremos sobre esse tema mais, tá? É um tema que eu gosto bastante. Nós temos um curso específico aqui no Enab para você poder estudar sobre liderança, tá? Nós estamos preparando um curso para você específico com módulos, bonitinho lá, tá? Esse curso tá ainda sendo preparado, mas aqui eu vou dando para vocês um pouquinho do curso, tá bom? O que a gente tem para melhorar aí, tá? O que a gente tem para melhorar no nosso perfil de liderança, na nossa forma de liderar, tá bom? Então fica ligado lá, entra no nosso site, enab.com.br, acessa nossos web seminários, tá bom? Lá tem bastante coisa também de batalha espiritual, de intercessão, do profético, tá? Acesse nossos cursos, cadastra no site, que é muito importante, entra lá, entra em contato com a gente, faz suas perguntas, tá bom? Manda perguntas para mim lá no site, no cadastro, coloca lá sugestões para cursos que vocês querem, tá bom? E nós vamos ali equalizando para você, para o seu crescimento espiritual, tá bom? Deus abençoe, até a próxima, falaremos mais sobre esse assunto nos próximos vídeos. Deus abençoe, até mais.